Olá pessoal, mais um vídeo da gente estudando a Bíblia juntos. Agora a gente vai estudar Gênesis 6, o capítulo 6 de Gênesis. Se esse é seu primeiro vídeo aqui, na playlist, na descrição do vídeo tem a playlist de Gênesis para você maratonar. Para você ir do capítulo 1 até chegar aqui, para a gente estudar a Bíblia inteira juntos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação quando eu lançar coisa aqui. Vamos bem. Gênesis capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, então presta atenção. A gente não viu todas as pessoas que estão na terra ainda, tá? A gente só viu o nome de algumas pessoas. Por quê? O tema central da Bíblia é o Messias. O tema central da Bíblia é sobre o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. É isso que a gente está vendo. E a Bíblia vai contar essa história. Então ela só vai contar nomes importantes que vão levar até lá. Então você vai ver, por exemplo, que a Bíblia tem muita genealogia. Muita genealogia. Que na verdade são toda a história das pessoas passando até chegar no Messias. Então vai contar principalmente a genealogia do Messias, a árvore genealógica do Messias. Então a Bíblia não vai contar, por exemplo, todos os filhos aqui de Gênesis. Vai contar apenas aqueles que são mais importantes. Ele conta a descendência de Caim, ele conta a descendência de Sete. Mas, por exemplo, fala que fulano viveu tantos anos e teve tal filho. Esse é importante. Mas mesmo assim, esse texto de Gênesis é especial porque ele conta que depois que fulano gerou Cicrano, fulano viveu mais tantos anos e teve filhos e filhas. Preste atenção que poderia ter dito que teve apenas filhos. Porque filhos engloba as filhas também. Mas ele foca em dizer que também teve filhas. Por quê? Veja bem. O texto está dizendo aqui. Quando as pessoas... Quem são essas pessoas? Tanto os descendentes de Caim, quanto os descendentes de Sete. Quando as pessoas, tanto uns quanto outros, começaram a se multiplicar sobre a face da terra, faz parte da aliança de Adão. Veja bem. A Bíblia fala de alianças que Deus faz. Os nomes dessas alianças não estão na Bíblia. Eles são nomes teológicos. A teologia é a ciência que estuda a Bíblia. E a teologia dá alguns nomes para essas alianças. A primeira aliança que Deus fez com a humanidade foi a aliança que foi lá do Éden. Lembra que Deus criou Adão e Eva e colocaram no jardim do Éden, primeiramente Adão, né? Eva ainda não tinha sido tirada de Adão. Colocou no Éden para cultivar e guardar o jardim e tal, e podia comer qualquer árvore, menos o fruto de uma árvore. Aquilo é a aliança edênica, a aliança do Éden. Adão quebrou. Aí Deus faz uma nova aliança, depois que os expulsa do jardim do Éden, Deus faz uma nova aliança. A aliança adâmica, a aliança com a humanidade inteira. Que a gente vai ver nesse capítulo que vai por água abaixo, literalmente. E aí Deus vai fazer uma outra aliança. Tá? Mas nessa aliança havia a questão de encher e multiplicar a terra. Certo? E aí quando as pessoas, tanto os descendentes de Caim quanto os descendentes de Sete, começaram a se multiplicar sobre a terra, a face da terra, e tiveram filhas, está especificando filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. A gente tem um problema. A gente está tendo que as filhas das pessoas, as filhas dos homens, ou melhor, as pessoas são tanto os descendentes de Sete quanto os descendentes de Caim. Todas as pessoas começaram a se multiplicar na terra, tiveram filhas. E aí os filhos de Deus viram que essas filhas eram bonitas. Quem são esses filhos de Deus? Eu não vou me alongar muito aqui, mas tem um vídeo aqui no canal que eu postei recentemente, falando sobre os filhos de Deus e as teorias que existem. Mas eu vou focar aqui no que eu acredito, que é justamente o que o texto
parece sugerir. As filhas dos homens são as filhas tanto de Caim quanto de Sete. Tanto as descendentes de Caim quanto as descendentes de Sete, porque é o que o texto aponta. As pessoas. Está mostrando aqui, né? Depois da queda e depois da história de Caim e Abel e quando Sete nasce, a Bíblia foca em mostrar a genealogia de Caim e a genealogia de Sete, e dizer que tiveram filhos e filhas. Filhos e filhas. E principalmente a descendência de Sete fala das filhas que eles tiveram. E agora está falando que os filhos de Deus viram que essas filhas eram bonitas. Então, isso eu acredito que esses filhos de Deus sejam anjos. Anjos que não tinham acompanhado Satanás ainda, o luzeiro. Por isso que eles ainda são chamados de filhos de Deus. Eles são anjos. Viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Essa é a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, carnal. Aqui vai falar da carne. A carne, que quando a Bíblia fala carne, ela está falando muitas vezes da natureza pecaminosa herdada por nós, que nós herdamos de Adão. E ser carnal, o ser humano é carnal, significa que o ser humano ele é controlado por essa natureza pecaminosa. Então aqui já cai por terra a falácia do livre-arbítrio. O homem não é aquele ser que ele decide fazer o bem ou o mal. Não. O ser humano ele é carnal. Ele é controlado pela sua natureza pecaminosa. O meu espírito, o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Então veja bem, já haviam gigantes na terra. E quando os filhos de Deus, esses anjos, tomaram para si, se relacionaram com essas mulheres humanas e tiveram filhos, esses filhos se tornaram gigantes. Ou seja, houve uma mutação genética. Por quê? Porque aqui a gente já está falando de imoralidade sexual. Preste atenção. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é tudo aquilo que foge do padrão de Deus sobre a sexualidade. Foge do padrão de Deus. O padrão de Deus era homem e mulher. Aí já teve lá o caso de Lameque. Não o Lameque pai de Noé, o Lameque da descendência de Caim. Que ele tomou para si 2 esposas. Ele já está vendo ali imoralidade sexual. Por quê? Porque está escrito na Bíblia: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. E a gente já teve um cara que teve 2 mulheres. E agora a gente está vendo anjos se relacionando com mulheres. Olha só a imoralidade sexual se enchendo na terra. E anjo não tem relações sexuais. Anjos não se casam. Eles abandonaram sua natureza, de alguma forma eles se tornaram seres sexuados e vão ter relações com essas mulheres e ter filhos. E vai ter uma mutação genética. Engraçado que muitas culturas do mundo falam sobre isso. Esses filhos de Deus, esses anjos, são tidos nas culturas pagãs como deuses. Os deuses das culturas nada mais são do que demônios, do que anjos caídos, ou na primeira queda com Lúcifer, ou nessa aqui. Preste atenção, são anjos caídos. Eles são chamados deuses. E nas mitologias, principalmente na mitologia grega, existe a história de deuses que se relacionam com mulheres e têm filhos. Esses são chamados semideuses. São pessoas que têm um DNA que ele é metade Deus, metade humano. Está falando aqui de gigantes, pessoas que tiveram a mutação genética, justamente por causa disso. Tá? Inclusive, a gente vai falar do dilúvio, todas as culturas do mundo
falam do dilúvio de alguma forma. Por exemplo, na mitologia grega, que a gente conhece, tem a história de Poseidon, que ele é o deus das águas, e ele vai se relacionar com uma mulher, e eles vão ter filhos que são semideuses. Eles são metade seres marinhos e metade humanos. São semideuses. E vai ter um desastre natural e essa terra, né, que é a Atlântida, vai ser submersa, vai ficar debaixo da água. E a terra vai ser submersa pela água. Olha só. Todas as culturas do mundo falam, pode pesquisar, todas as culturas do mundo falam que os ancestrais deles teve um desastre natural, houve um alagamento mundial e um ancestral deles construiu um barco gigante e guardou sua família e alguns animais nesse barco. Todas as culturas do mundo falam sobre isso. E a Bíblia conta aqui a verdade do que aconteceu. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então Moisés está aqui contando para os israelitas que aqueles homens famosos da antiguidade, os gigantes, são esses aqui. Ele está contando a história. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Que, mais uma vez, a falácia do livre-arbítrio caindo. Aqui tem uma doutrina na teologia reformada, no calvinismo, chamada de depravação total. Que é justamente isso aqui. Todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Não tem nada de bom que o coração humano produza. Todo o desígnio, toda a vontade do coração humano, todo o desejo do coração humano é mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. Só que, mais uma vez, eu vou parabenizar as versões como essa, como a NAA, porque muitas versões disseram que Deus se arrependeu. Deus não se arrepende, até porque Deus não erra. A palavra hebraica que está lá, que foi traduzido por muitas Bíblias por se arrepender, na verdade é uma palavra fala de um sentimento. Que é o mesmo sentimento de uma pessoa tem quando se arrepende. Que é a palavra justamente sobre sentir muito. Por exemplo, em inglês a pessoa vai pedir desculpa, ela fala sorry. Sorry não é desculpa, sorry significa sinto muito. É isso que Deus está falando, ele sentiu muito. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Presta atenção. Essa imoralidade sexual não atingiu somente os seres humanos, mas toda a terra. Eu não sei se foram esses anjos que também corromperam esses animais, ou se foram os próprios humanos com sua imoralidade sexual, já que os desígnios do coração humano é mau. Presta atenção. Deus, ele disse que não vai destruir só as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Preste atenção. O que é favor? Favor não é algo que se merece. Favor é algo imerecido. A gente pensa que graça é algo exclusivo do Novo Testamento. Que no Antigo Testamento não existia, mas não. Toda a história da Bíblia fala sobre a graça. Quando depois que Adão e Eva pecam e eles se escondem, Deus vai atrás deles. É graça. Quando Deus fala sobre o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e salvar a humanidade, é graça. Se Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, não significa que Noé era bom, não. Noé, como diz o texto, ele está incluído em todos eles. Noé era
mal. Mas Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus escolheu Noé. Aqui a gente encontra mais um ponto mais dois pontos. Não, mais um ponto da teologia reformada, que é a eleição incondicional. Deus não teve motivo para escolher Noé. Noé não fez nada para Deus ter favor dele. Até porque é favor. Deus escolheu Noé por graça e também porque Noé vai ser por a genealogia, porque Deus escolheu que o Messias viesse. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Veja bem que o texto não diz que Noé era justo e depois diz que Noé encontrou favor, porque senão não seria favor. Primeiro diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor e depois diz que ele era justo e íntegro. A justiça, ela não é uma obra humana. A justiça é uma obra da graça de Deus. Noé encontrou favor aos olhos do Senhor e depois ele se tornou justo entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, todos quando Noé tinha a mesma idade. Tá? Quando Noé tinha 500 anos, eles nasceram. Então, pelo menos 2 deles eram gêmeos. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Sabe por quê? Porque a imoralidade sexual aumenta a violência. Lembra de Lameque, aquele Lameque, descendente de Caim, que casou com 2 mulheres. Ele era violento, ele matou 2 homens. Matou 2 homens. Porque a imoralidade sexual aumenta a violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Não diz todos os seres humanos, todos os seres vivos. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Deus vai destruir os seres humanos, os seres que ele criou, inclusive a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Coloque aí. Preste atenção que a gente vai falar mais sobre isso no próximo capítulo. Os 3 andares. Preste atenção nesses 3 andares, que eles são uma tipologia para o primeiro, para o segundo e para o terceiro céu. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque eu vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído. Então veja bem, os seres marinhos provavelmente não foram corrompidos, nem pelo ser humano, nem pelos anjos. Os seres marinhos não foram corrompidos, até porque estão na água. Então, é por isso que Deus escolhe acabar com a terra por meio da água, para salvar os seres marinhos. Mas com você estabelecerei a minha aliança. Aqui vem a terceira aliança que Deus faz com a humanidade. Até porque Noé é o pai de toda nova humanidade. Vai ter uma nova humanidade. Então preste atenção aqui. O tema central da Bíblia, como eu disse várias vezes, é o Messias. Enquanto a Bíblia não fala diretamente do Messias, enquanto esse Messias não é revelado, enquanto esse Messias ainda é um mistério de Deus, a Bíblia vai falar dele de diversas formas. Por meio de profecias, como a gente viu lá em Gênesis 3,15, e também por meio de tipologias. Ou seja, Deus vai levantar tipos de Messias. E Noé é um deles. Noé, ele vai ser o homem que vai criar, entre aspas, que vai começar uma nova humanidade,
que ele vai salvar por meio da água. Só que a gente vai chegar lá no fim, daqui a alguns anos, quando a gente chegar nas cartas de Pedro, a gente vai lembrar disso. Deus ele vai fazer agora uma aliança com essa nova humanidade, que é a terceira aliança dele, que é a aliança noética, a aliança que ele faz com Noé. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie. Só quero lembrar aqui, quando Noé nasceu. Por que o nome de Noé é Noé? Lembra quando, não vou procurar aqui, mas quando Noé nasceu, o pai dele o deu o nome de Noé. Ele disse, ele consolará. Presta atenção, vou procurar aqui. Aqui. Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui, uma tipologia do Messias. Noé significa consolo. Ele está aqui dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então vamos voltar aqui para Gênesis 6, a partir do versículo 18. Deus falando com Noé. Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie, macho e fêmea, justamente para eles se reproduzirem na nova terra. Presta atenção também nisso. Nova terra. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie. Então, de todos os tipos, de todas as aves, de todos os animais que rastejam, 2 de cada espécie virão a você. Então não é 2 aves, não, vão ser 2 de cada espécie de aves. 2 de cada espécie virão a você para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. É isso, pessoal. Até o próximo capítulo.